Olá, pessoal! Bom, gente, então mais um programa, né, que eu tô contando um pouquinho, falando de signos, falando da minha vida, nas artes marciais, no Aikido, agora com essa parada, né, que deu a quarentena, eu dei um tempo nas artes marciais. É muito legal porque você começa a pensar e você começa a elaborar um pouquinho da sua trajetória, entender um pouquinho o que aconteceu, já passou um tempo, você amadureceu mais, né? Então você consegue ter parece que uma visão, né, maior da sua trajetória, das coisas que aconteceram com você, né, nas artes marciais, né? Então eu fui lembrando de muitas coisas, porque realmente o processo de você é um trauma, né? É um trauma que você gera quando você tem muitos problemas, né? Como eu fui tendo no Aikido, desde que eu entrei no Aikido, eu fui tendo muitos problemas, né, com senseis, com dojos, com machismo do Aikido, que é muito forte. Não é a arte marcial Aikido, tá? Mas é o machismo dos homens que estão no Aikido, em especial dos senseis. Os senseis que eu fui encontrando, né, muito machistas, muito inseguros, muito mal resolvidos, né? E não conseguiram entender a arte, né? Então eu fui tendo muitos problemas no Aikido. Isso gera um desgaste, mas isso também gera um contato com a realidade, tá? Eu fui tendo um contato real, né, com o que é de fato o Aikido, não é a arte marcial, mas o que está em torno do Aikido, tá? Da arte marcial Aikido. Eu fui tendo esse contato real, né, do machismo, né, de como funciona, de como é perverso e como atrapalha, né, as mulheres. Então eu acho que realmente, elaborando melhor, né, eu tive vários senseis, né, de Aikido, de Ninjutsu, foi terrível, horrível, horrível, e sempre dando problema, sempre, né, eu sempre tendo esses problemas com eles, e eu acho que o menos pior foi mesmo o Sensei Carrapatex, tá? Que foi o primeiro sensei e com o qual eu desenvolvi uma grande raiva e um grande ódio, por que não dizer um grande ódio, né, por ele, porque eu projetei, né, a raiva extrapolou. Eu melhorei, né, isso aconteceu em 2015, 2015, nós estamos em 2020, imagina, 5 anos, né? Eu demorei muito tempo para conseguir elaborar. Eu não elaborei totalmente, né? Mas eu tô melhor, consigo ver melhor as coisas. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, que é impressionante, né? A vida é uma coisa complicada. Quando você tem problema com uma pessoa, né? A vida vai te colocando em contato com essa pessoa, tá? Porque você que não quer encontrar essa pessoa, mas você vai encontrando essa pessoa. A vida vai te colocando em contato, tá? É como se você tivesse que resolver. No fundo, é como se a vida te colocasse assim: você tem que resolver, né, essa questão com essa pessoa. Enquanto você não resolver, não vai, né? Você não vai ter paz, né? Então eu me lembro, é uma coisa impressionante, né? Isso ficou, né? Eu me lembro que então eu saí, né, daquele dojo da Makoto, muito chateada por causa de tudo o que tinha acontecido e porque eu queria ficar. Eu queria ficar no dojo da Makoto, tá? Eu lamentei muito o que aconteceu, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu e eu vi que naquele momento realmente não dava para ficar mais, né? Tinha estragado, né, o relacionamento, né? Ali não dava para ficar, né, sem ser daquele jeito, fazendo confusão, né, confundindo coisas, tá? Teria sido diferente se ele tivesse conversado comigo, né? Poderia ter sido diferente, ele poderia ter me chamado, conversado comigo, explicado o que estava acontecendo, né? A gente poderia ter sido diferente do jeito que ele fez realmente, né? Enveredou para um caminho do desrespeito, né? Ele pegou, me tirou, aí eu fui para esse outro dojo. Esse outro dojo também, eu fiquei uns 4 anos, mas também não deu certo. Não seria diferente pelos históricos que eu já tinha ouvido desse outro dojo. O dojo que eu fiquei 4 anos com o japonês, né? Os dois. Eu já tinha ouvido algumas histórias que não tinham me agradado, mas eu achei que podia dar certo. Tá, durante 4 anos eu fui levando, né? O machismo lá deles e tal. Fui encontrando estratégias, né? Treinando de domingo. Então comecei a treinar de domingo. Quando eu fui pro outro dojo, né? O dojo, né? Que foi o último dojo, que eu fiquei o penúltimo, né? Então eu treinava de domingo. E eu comecei já logo, né? Em 2015 eu já comecei a treinar.
todo domingo eu ia, de manhã, né? E eu me lembro, pra vocês verem que louco, né? Como é que a vida é, né? O meu pai me levava, né? De manhã, no domingo. Todo domingo meu pai me levava, né? E eu me lembro que de uma das vezes que eu fui, 2 domingos que eu fui, né? 2 domingos que eu fui, em 2015 mais ou menos, eu tava, né, com meu pai de carro, né? Meu pai dirigindo, né? Me levou. E quando eu olho pro carro do lado meu, né? Adivinhe quem estava no carro do lado, né? Eu não acreditei, eu falei, não é possível. Eu devo estar tendo uma miragem, né? Sem ser Carrapatex, estava do lado. O carro dele estava exatamente do lado meu. Tinha uma mulher dentro com ele, né? Deve ser uma daquelas mulheres lá, né? Eu não vi a mulher, né? Não fiz questão. E ele tava, e ele me viu, né? Ele me viu, ele ficou sem jeito, né? Eu me lembro dele ficar olhando, né? No vidro, no espelho retrovisor. Ele ficou olhando, ficava disfarçando, olhando, né? Foi muito engraçado. Do lado, assim, do lado, atrás e do lado, né? Depois ele tava na frente, né? Impressionante, foi 2 domingos, exatamente no mesmo horário, né? Que o meu pai me levava, né? Pra treinar de domingo, né? Porque durante muitos anos, meu pai me levou de domingo de manhã pra eu treinar, né? Porque era ruim eu ir, né? Domingo era muito ruim e depois de um tempo eu ia sozinha, né? Eu comecei a ir sozinha. Aí, porque lá era ruim, tinha assalto, né? Roubava um carro, tudo, então meu pai me levava, né? Então eu me lembro, 2 vezes, sem ser Carrapatex, estava exatamente do lado do meu carro, né? Com meu pai, e ficou olhando, né? E eu fiquei com muita raiva. Eu olhava para ele, quando eu vi ele, eu falei assim, por sua culpa eu tô tendo que sair, né? Da minha cidade, para fazer Aikido em outra cidade, né? Porque você está na minha cidade, né? E você não mora na minha cidade. Então era uma afronta, sempre foi uma afronta, né? Na verdade, até hoje eu acho uma afronta, né? Eu tenho que sair da minha cidade para fazer Aikido em outra cidade, porque ele está na minha cidade dando aula de Aikido, né? E ele não mora na minha cidade, tá? Então, assim, é uma afronta mesmo, é uma afronta, né? Realmente é difícil engolir isso, né? É bem difícil. Mas faz parte. O Aikido realmente é um ambiente extremamente machista, complicadíssimo, com senseis despreparados, né? Que não estudam a arte, extremamente machistas, mal resolvidos. Infelizmente, a arte está sendo prejudicada muito por essas pessoas, né? Mas o problema é a liderança, federações, é Rombo Dojo, entendeu? É uma coisa, né? É um bando de gente, né? Que se apropriou da arte, mas não entende a arte, usa a arte de uma maneira para ganhar dinheiro, né? Então você vê o despreparo, né? Esse dojo que eu fiquei 4 anos é um dojo horrível. Só tinha técnica, tá? Eles são completamente despreparados para dar aula de Aikido, né? Completamente, né? Eles não têm... Aliás, não vi ninguém preparado lá. E por incrível que pareça, o cara mais graduado lá, porque eles têm um cara mais graduado lá, né? O cara mais graduado que eles colocam no pedestal, o cara não sabe se comportar dentro do dojo, tá? Ele grita, ele fala alto, ele dá risada, né? Você tá treinando, ele sai, e ele dá aula, hein? Dá aula, ele né? Faz, né? Ele faz aquelas quedas acrobáticas, legal, mas ele não sabe se comportar, ele fala alto, ele grita, né? E os outros acompanham, né? Então, realmente eu vi coisas absurdas, né? Nos dojos em que eu estive, é muito absurdo, assédio, né? Ofender aluno, né? Desrespeitar aluno. Agora, eu não posso dizer, de uma certa forma, é claro que eu fiquei pouco tempo, né? Lá no dojo do Sensei Carrapatex, tá? Mas ele nunca se incomodou com as minhas publicações, tá? Eu realmente não me lembro dele ter, assim... provavelmente se incomodaria, tá? Mas eu acho que de uma certa forma, ele era um pouquinho melhor que os outros, porque ele não ficava me dando lição de moral, né? Falando de Bushido, de não sei o quê, falando mal do meu blog pra mim, tá? Ele realmente nunca fez isso. Eu acho que ele tinha ele tinha uma postura, tá? Ele era melhor mesmo, ele foi melhor que os outros, tá? Eu acho que ele realmente foi o menos pior dos senseis que eu tive, tá? Eu acho que ele tinha mais... Eu também acho que ele, apesar, né, dele ter
essa questão moral com as mulheres, né? Essa falta de postura que ele tem, e eu acho que isso tem a ver com a formação dele, com a educação e com o tipo de mulher com qual ele se relaciona, tá? O tipo de gente que ele se relaciona, que, né, que também acho que dá uma atrapalhadinha nele, mas é que como ele não tem esses códigos morais, assim, de respeito, ele realmente acaba se relacionando com pessoas, assim, de mais, né, de um nível mais baixo mesmo, né? Que eu vi as mulheres, né, assim, mais ou menos. Eu vi uma delas, tá? Então, né? Vi mais ou menos, eu vi o nível, né, da mulher. Então, então acho que é normal, entendeu? Ele tá acostumado, né, a não ter postura. Mas eu acho que ele tinha uma conexão um pouquinho melhor que todos com o Aikido. Ele realmente gostava do Aikido, ele falava do Aikido. Ele foi o primeiro, né, falar do Hakama. Eu, né, aprendi, tive contato com a coisa do Hakama, porque ele falou dos Kidas. Então ele gostava, sempre gostou do Aikido, né? Eu acho que talvez, se não tivesse acontecido tudo isso, né? De repente, desse até para discutir com ele Aikido, né? Porque ele realmente sempre demonstrou uma paixão pelo Aikido, de fato. Isso eu percebia nele. O problema dele é o machismo que ele tem, né? E essa falta de códigos, mas isso talvez é da formação dele, né? A falta de formação dele. Então, uma vez, um dos alunos dele me falou, né? Que ele tinha um grupo, né, que ele convivia com pessoas assim, né, meio de baixo nível e tal, então por isso que ele era meio perdido assim, né. Ele sempre me passou essa visão, sim, de uma pessoa perdida, né, ele sempre me passou, então, e eu acho que tem a ver também com o canceriano. O canceriano, ele é muito perdido, né, ele é muito perdido. Agora, eu me lembro que quando eu entrei no Face dele, né, aquela vez, né, como ele fez aquilo tudo, eu quis saber quem era ele, né. Eu entrei, vi aquelas fotos, aquelas mulheres, uma coisa esquisita e tal, mas eu vi algumas fotos que me passaram uma ideia boa dele, tá? Uma visão boa. Eu me lembro de uma foto que ele estava abraçado com uma senhora, né? Ele estava abraçado com uma senhora, ele estava com o filho, então, assim, tinha umas fotos positivas, né? Que mostravam o lado positivo dele. Mas ele, no geral, eu acho que realmente ele convive, né? Ele com pessoas que tem um nível ruim, tá? Eu acho que no geral as mulheres, né, e tal, então é um conjunto de coisas, né? Mas é isso, gente, é a vivência, é você ir vendo os ambientes que dá para você frequentar, os que não dá, e você fica ir buscando o caminho. Mas eu acho que realmente eu não tenho nenhuma expectativa de encontrar um dojo de Aikido que não tenha machismo. Não existe a estrutura, né? O problema é a estrutura, né? As lideranças, tá? A Kikai, aquela coisa toda, né? O rombo do jogo, tudo uma estrutura machista, né? No Aikido, não tem jeito. E as mulheres são muito alienadas, né? Elas são fora da realidade, né? Eu tive muitos problemas com as Aikidokas, muitos, né? Isso me decepcionou muito. As mulheres no Aikido me decepcionaram bastante, até mais que os homens, né? Então, mas eu vou contar mais coisas, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.